Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor aos irmãos. Com alegria que nós estamos aqui de volta em mais esta live, né? Na Escola Bíblica Dominical. E para iniciar este momento de Escola Bíblica Dominical, eu vou ler o Salmo de número 113. Salmo de número 113. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Com a leitura desses salmos, eu quero, nesse dia tão especial, nesse dia tão excelso, que é o dia onde nós comemoramos o Dia das Mães, com esse final desse salmo aqui, que o Senhor Deus faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Então, por essa graça que o Senhor nos deu, Deus nos deu, de podermos, ter o privilégio de louvar a Deus pelas mães. Então eu quero parabenizar todas as mães da nossa igreja e todas as mães daqueles que estão nos assistindo nesse momento. Louvado seja a vida das mães. E é tão sublime, é tão maravilhoso nós podermos louvar a Deus pela vida das nossas mães, que muitas vezes deixa de fazer as suas coisas, muitas vezes elas deixam de viver de viver a vida delas, de se dedicar mais a elas para se dedicar aos filhos. A minha mãe, ela já está na glória com o Senhor, mas enquanto o Deus permitiu que ela estivesse conosco, ela sempre foi um exemplo para a minha vida e para a vida dos meus irmãos de determinação, uma vida de entrega aos seus filhos. Aliás, o amor de mãe, da verdadeira mãe, o amor da mãe, é o único amor que pode se comparar, de certa forma, com o amor de Deus. É o que mais chega perto ao amor de Deus, é o amor de mãe. E eu louvo a Deus pelas mães da nossa igreja, pelas mães que estão nos ouvindo, e louvo a Deus pelo tempo em que Deus permitiu que a minha mãe convivesse conosco. Ela foi um exemplo, como eu já disse. Eu me lembro que eu, em tenra idade, nós não somos de uma família, viemos de uma família muito humilde, E eu me lembro que um tempo onde nós estávamos passando por muita necessidade financeira, eu me lembro que a minha mãe era tudo muito calculado, muito regado na comida, na comida e nas outras coisas, mas o essencial na comida, porque nós éramos em muitos irmãos, e o meu pai e a minha mãe tiveram que batalhar muito para pôr o alimento na mesa para nós. E eu me lembro que a minha mãe, ela trabalhava, ela foi lavadeira para fora por muito tempo. Ela limpava e lavava, Ela trazia a roupa para casa
lavava, passava e depois arrumava aquela trouxa e ia entregar a roupa limpa e passada para as pessoas. E quando ela ia fazer isso, ela aproveitava e limpava a casa daquelas pessoas. E eu, muito pequeno ainda, eu me lembro que muitas vezes eu acompanhava a minha mãe nessa lida dela. E o que ficou gravado na minha cabeça foi uma ocasião onde nós estávamos passando mesmo por muitas dificuldades e era tudo muito muito limitado em termos de alimento. E eu me lembro que a minha mãe muitas vezes ela deixava de comer bem para poder sobrar para nós o alimento. Então essa entrega mesmo das mães, e quantas mães que não fazem isso, elas se colocam até em segundo plano para as coisas delas, para se dedicar aos filhos. Então eu louvo a Deus pela vida das mães, eu louvo a Deus por este amor que toda mãe sente pelos filhos, de entrega pelos filhos. E eu louvo a Deus também, né, por todas as mães, e eu posso louvar a Deus pela mãe dos meus filhos, pela dedicação que ela tem tido com os meninos, e eu louvo a Deus por esse dia. É um dia de alegria, um dia de celebrar a essa maravilhosa pessoa que é a mãe. Então eu quero parabenizar a todos e quero fazer uma oração, especialmente antes de começar o nosso estudo, para todas as mamães da nossa igreja e daquelas que estão me ouvindo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por este dia, Pai, que tu nos concedeste. E, Pai, nós te louvamos, ó Pai, por todas as mães, Senhor, da nossa igreja, por todas as mamães, ó Pai, que tem e cada dia mais se dedica, Senhor, aos filhos, se entrega aos filhos, que, Senhor, muitas vezes, ó Pai, deixa de fazer as suas coisas para dar prioridade aos filhos. E também, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta vida e te pedimos, ó Pai, fortalece, Senhor, a cada mãe que está nos assistindo nesse momento, a cada mãe da nossa igreja. Continua, Senhor, dando da tua sabedoria, continua, Senhor, dando do teu guiar nas vidas dessas mães, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Eu louvo a Deus, eu louvo a Ti, Senhor, pelas vidas das mamães. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando cada mamãe e sendo com elas, ó Pai, em cada momento da vida delas, em cada caminhar da vida delas. Continua, Senhor, com as tuas poderosas mãos, protegendo, guardando as vidas das mães, ó Pai. Muito obrigado. Esta é a minha oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, agora nós vamos passar para a escola bíblica dominical, onde nós estamos estudando as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus nós estamos estudando. E nesta manhã nós vamos estudar a parábola dos trabalhadores da vinha. Está lá em Mateus 20. Abra a Bíblia aí comigo. Mateus 20. Mateus capítulo 20, versículos 1 em diante. Mateus capítulo 20, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Então capítulo 20, versículo 1 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça
outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da 1/10, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, maravilhoso Deus, Pai, nós lemos a Tua Palavra, a porção da Tua Palavra, Pai, neste momento de escola bíblica dominical. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, a Tua orientação, Pai, a Tua iluminação sobre esse texto, Pai. Que, Senhor, essa palavra venha, Senhor, falar conosco, que esta palavra, Pai, possa, Senhor, penetrar no nosso ser, que essa palavra, Senhor, possa ser, Deus, o nosso alimento espiritual, e que nós possamos, ó Pai, aplicar essas palavras nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a caminhar conforme a Tua palavra nos ensina, nos exorta e nos edifica nesse sentido. Muito obrigado, Pai. Esta é a minha oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, então, esta parábola dos trabalhadores na vinha, que é mais uma parábola de Jesus, né, que nós separamos para falar no dia de hoje, essa parábola aqui ela só é encontrada em Mateus. Nos outros evangelhos, ela não é relatada, ela não é mencionada, somente no evangelho de Mateus, que fala sobre essa parábola dos trabalhadores na vinha. E essa parábola ela introduz, Jesus aqui introduz essa parábola para enfatizar a resposta dada a Pedro no texto imediatamente anterior. Se a gente voltar os nossos olhos para o texto do capítulo 19, versículo 23 em diante, nós vamos ver lá que o contexto anterior aqui nos mostra que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, né? Conforme a palavra diz aqui. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Estava falando aqui a respeito do jovem rico que foi inquirir o Senhor Jesus sobre como é que ele entraria no reino dos céus. E aí depois que Jesus mostrou para ele os requisitos do reino dos céus, que é diferente, os requisitos, os princípios do reino do céu, que são diferentes daqui do mundo, dos princípios do mundo. Então aquele jovem saiu triste.
E aí Jesus usou essa história, né, esse evento, para mostrar aos seus discípulos. Ele diz aqui: em verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí ele continuou: ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Porque na cabeça dos discípulos naquele momento, eles perguntaram: puxa vida, então quem pode ser salvo? O camarada teve até uma certa intenção de ir buscar o reino dos céus, e aí, de repente, por causa de princípios diferentes dos princípios do mundo, não pode. Aí entrou essa questão na cabeça dos discípulos. E aí Pedro foi mais enfático ainda. Pedro fez a pergunta para o Senhor. Está lá no versículo 27. Pedro diz: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E é a esta pergunta que Jesus responde, pelo qual ele conta e enfatiza essa parábola que nós acabamos de ler. É para reforçar essa resposta que Jesus tinha dado a Pedro, porque Pedro falou assim: olha, nós tudo te deixamos, largamos tudo, pois que será, pois, de nós? E Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Aí, Jesus, ao falar essa resposta a Pedro, ele faz uma afirmação aqui, que aí logo depois ele introduz a parábola. Ele diz: porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E aí ele conta a parábola, e no versículo 16 ele encerra a parábola exatamente com as mesmas palavras dessa introdução. Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. E aí tem lá entre colchetes, né? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esses colchetes, as palavras quando está entre colchetes, nós sabemos porque não consta em todos os manuscritos. Então eles colocam entre colchetes. Mas a ideia principal aqui, o principal aqui é que Jesus quer mostrar que muitos que estão pensando que serão os primeiros, serão os últimos. E muitos que estão pensando em ser últimos, serão os primeiros. Aí ele faz essa afirmação tanto antes da parábola, como para finalizar a parábola. É como se, o que ele chama aqui de um incluso, né, entre uma ideia repetida duas vezes, enfatizada duas vezes. É como se fosse um parênteses. Ele conta a parábola como um parênteses dessa ideia que ele acaba de fazer, respondendo ao questionamento de Pedro. É um incluso que ele faz aqui, né? Que ele chama. Essa parábola. É como se tivesse um aposto aí explicando ou enfatizando a ideia de muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Muito bem. Então, a parábola aqui inicia-se com a expressão introdutória, que nós já falamos dela, né? Muitas parábolas de Jesus, ela vem com essa expressão introdutória na grande maioria das parábolas contadas por Jesus, que é: o reino dos céus é semelhante a... Essa frase consta de grande parte das parábolas contadas por Jesus, porque ele sempre
traz a ilustração daquilo que ele quer contar para mostrar como é o reino dos céus, como é o conceito do reino dos céus, como é o reino dos céus que já foi inaugurado. Então cada vez que ele quer mostrar e enfatizar um conceito do reino dos céus, ele faz essa comparação. O reino dos céus é semelhante a... E aqui, nessa parábola dos trabalhadores da vinha, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um dono, né? Um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, esta parábola, ele faz a comparação então com um dono, né, um dono de casa, que é o dono da vinha, né? Muitos comentaristas dizem aqui que o dono aqui realmente se refere ao Senhor, e que a vinha pode se referir à igreja. Então eles fazem muitas inferências, mas o fato é que a parábola, ela diz que esse dono de casa, que tinha uma vinha, e a vinha estava no tempo de colher as uvas, ele sai de madrugada para assalariar os trabalhadores. E aí eu quero só enfatizar aqui que essa jornada, né, de trabalho, por isso que diz que ele sai de madrugada, porque a jornada de trabalho dessa época era mais ou menos, girava mais ou menos em torno de 10 horas de trabalho, né? Podemos inferir aqui que seria das 6 da manhã até as 6 da tarde, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Lógico que aí você fala, mas peraí, das 6 da manhã às 6 da tarde dá 12 horas. Mas nessas 12 horas, os trabalhadores paravam para se alimentar, para almoçar, para descansar. Então, em média, a jornada mesmo de trabalho durava 10 horas, com o desconto desse tempo para refeição. E é por isso que a parábola inicia dizendo que esse senhor, esse dono de casa, ele saiu de madrugada, né, antes das 6 horas, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, para contratar trabalhadores que seriam remunerados para a sua vinha. Essa aqui é a ideia do trabalho, da palavra assalariar. Contratar os trabalhadores, né? Esses trabalhadores seriam trabalhadores diários, né? Diaristas, e que seriam convocados e contratados para trabalhar. Muito bem. E aí ele faz, no versículo 2, ele encontra esses trabalhadores, né? Aí diz, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então esses primeiros trabalhadores que foram convocados para trabalhar na vinha, ele faz um acordo com um salário já pré-determinado. Eles chamam eles para trabalhar naquele dia e diz assim para eles, olha, eu pago 1 denário para vocês, para cada um de vocês, 1 denário. O que é 1 denário? 1 denário é exatamente o valor que se cobrava por um dia de trabalho. O denário originou-se lá no soldo dos guardas, daqueles que trabalhavam para o exército. Eles tinham o dia deles pago, que chamava de soldo, chama ainda hoje, né? Mas o denário se originou lá. E então ele combinou esse dia de trabalho. É como se hoje, sei lá, quanto está o trabalho de um diarista hoje? Eu não sei. Hoje depende muito da função, né, do diarista, daquilo que o diarista faz, mas sei lá, 100, 150, 200 por dia, dependendo da função dele, do trabalho dele. Mas esse denário era exatamente o valor de um dia de trabalho, que dava para ele
ele comprar as necessidades básicas dele e da família. E esses trabalhadores que eles procuravam, né, nessa praça, essa praça seria, esse lugar, né, seria um lugar onde os trabalhadores iam exatamente para ficar aguardando algum contratador para os serviços deles. Eles não iam lá para ficar à toa, eu vou lá ficar à toa. Não, eles iam com o objetivo de ser contratados por alguém. Era um local, uma praça, onde eles ficavam e sabiam que eles iam ser procurados por alguém para trabalharem na agricultura. É como lá em Campo Belo, né? Campo Belo, onde eu morei muito tempo. Lá eles têm muita plantação de café, lá prevalece o café. E chega na época do que eles chamam lá de panha do café, eu trabalhei numa empresa que ficava muito próximo, era zona rural a empresa, e ficava muito próximo de muitas comunidades daquela zona rural. E as comunidades da zona rural basicamente viviam dessa panha de café. Eles faziam essa panha de café uma vez por ano. E eles trabalhavam nessa panha de café, essa uma vez por ano, e ganhavam o suficiente, e muitas vezes eles tinham que administrar aquele ganho para viver o ano todo com a sua família. Eles guardavam aquilo, ia comprando os alimentos básicos e às vezes tinha que passar um ano com aquele ganho da panha do café. Era um ganho considerável, porque era basicamente 2, 3 meses de panha de café. E eles faziam o cálculo lá e ganhavam por dia, né? O cálculo também era por dia de trabalho, e eles ganhavam até bem, mas só que eles tinham que passar o resto do ano com aquele salário. E aqui também nós podemos inferir dessa forma. Os trabalhadores aqui, eles ficavam aguardando esse momento de serem chamados para trabalhar, e foi o que aconteceu aqui. Então, nesse primeiro momento, onde ele vai de manhã e contrata os trabalhadores, né, ele faz o acordo. Ele faz um acordo especificando o valor de quanto ele iria pagar. Então, aí ele faz esse acordo, dizer que vai trabalhar um denário. Aí, se nós olharmos assim, muito en passant para essa parábola, nós podemos dizer assim, poxa, mas então esse camarada, esse dono dessa casa aqui, ele não calculou muito bem quantos trabalhadores ele iria precisar. Ou, sei lá, ele não dimensionou o que precisaria. Mas não é bem assim. Naquela época, nós sabemos que quando era o tempo de colher as uvas, era um tempo muito curto, porque era o momento certo de colher a uva. Não podia ser nem muito antes, colher uva muito verde, nem também deixar passar o tempo da colheita, porque senão a uva acumulava mais açúcar e aí ela perdia o valor do mercado. Então tinha que ser exatamente no momento certo. E aí esse trabalhador, esse dono da vinha, ele contratava a primeira leva e ele ia ver qual era a produtividade desse pessoal, e dependendo da produtividade deles, eles contratariam mais ou não. E aí a palavra aqui diz que houve a necessidade de contratar novos trabalhadores. Então, ele precisava, né, esse dono da vinha, ele precisava encontrar alguns trabalhadores a mais, desempregados, que estivessem dispostos a trabalhar, mas sem ser o dia todo, porque o dia já havia começado. E aí, conforme diz o versículo 3, saindo pela terceira hora. Sabe que hora era a terceira hora? 9 horas da manhã. Ele contratava na primeira hora, que era às 6 horas,
E aí, na terceira hora, que era 9 horas da manhã, ele viu necessidade de contratar mais, porque pela produtividade daquela primeira turma, eles não iriam concluir aquela colheita naquele dia. E a necessidade de fazer isso, de colher, era interessante, era importante para aquele dono de vinha. Então, ele contratou esses homens e o proprietário da vinha falou com os homens, mencionou o pagamento, conforme eu falei, né, dessa primeira leva, e todos concordaram com o pagamento e levou-os para a jornada de 10 horas do trabalho. E aí os trabalhadores, estando desempregados, dependiam do empregador, que por acaso precisasse deles por um curto período de tempo. É claro que precisavam muito mais do empregador do que este precisava deles. Então, nos dias de Jesus, os trabalhadores se consideravam privilegiados ao conseguir um salário. Ao oferecer trabalho, o empregador demonstrava sua bondade de ir lá e oferecer o trabalho. Era um ato de graça da parte do empregador. Passar horas ociosas na praça significava para o trabalhador que ele e sua família teriam de contar com a caridade de algum empregador. O trabalhador não tinha recurso próprio. E as doações dos ricos nem sempre aconteciam. Consequentemente, um dia todo de trabalho era uma bênção para o trabalhador e a sua família. Então, nesse primeiro momento aqui, ele contrata esses primeiros trabalhadores e aí ele vai mais além. Ele vê que da necessidade, não só dele, mas da necessidade também do trabalhador. Ele vai volta até esse local e ele constata nessa terceira hora que nessa praça outros estavam desocupados. Então não é só o interesse dele, empregador, é isso que o comentarista Kistemaker está falando aqui. Não é só o interesse do empregador, esse empregador ele usa de bondade para os trabalhadores. Vendo aqueles trabalhadores desocupados, ele também os contrata. Mas só que quando ele os contrata, ele aqui já não dá o valor de quanto ele ia pagar. Ele só diz assim, olha: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Então ele não, aqui nesse segundo momento, ele não diz sobre valor de pagamento. Ele só diz assim, olha, eu vou pagar para vocês o que é justo. E os trabalhadores que estavam ociosos, que já estavam sem perspectiva de trabalho, porque a primeira hora já tinha passado, e aí ele fala, poxa, que bom que esse proprietário, que esse dono veio e nos contratou nesse horário, porque pelo menos nós vamos ter alguma coisa para receber e para suprir a necessidade dele e da família. E assim foi. Ele saiu pela terceira hora, né? E aí depois, tendo saído outra vez, ele saiu de novo, perto da hora sexta, que é ao meio-dia, e da nona, que é às 3 horas da tarde. Então ele saiu às 9 horas da manhã, a meio-dia e às 3 horas. Essas 3 vezes depois do início da jornada, o proprietário foi lá, o dono da vinha foi lá em busca de novos trabalhadores para que a produtividade daquela colheita fosse o suficiente para garantir toda a colheita daquela vinha naquele dia. Muito bem. E aí ele procedeu, diz o versículo aqui, que ele procedeu da mesma forma, ou seja, ele não combinou valor nenhum, ele só iria pagar o que era justo. Então, a forma de pagamento aqui, portanto, ele só disse lá para o primeiro. Para os outros ele não disse nada não. Então, ao longo de toda essa parábola, o empregador é a figura dominante. Ele visita a praça ao romper da aurora, contrata os trabalhadores, observa a necessidade dos trabalhadores extras, retorna,
ainda repetidas vezes à praça para contratar mais homens. É ele quem instrui seu capataz para pagar os trabalhadores e ele mesmo se dirige àqueles que logo depois murmuraram contra ele. O proprietário mantém o controle da situação do começo ao fim. De fato, ele é aquele a quem o reino dos céus é comparado. Na frase introdutória. Toda a situação está sob o seu controle. Controle do dono da vinha. É por isso que o Senhor Jesus compara aqui o reino dos céus a esse dono da vinha. E esse dono da vinha está no controle de todas as coisas. Então, irmãos, a forma aqui então de pagamento é dessa forma. Ele só contrata aqueles, ele só diz o valor para a primeira leva, para os outros ele simplesmente cita que iria pagar o que era justo. Então os trabalhadores aqui, aí nós vimos, né, antes de entrar nesse comentário, nós vimos que em seguida começa a forma de pagamento, depois de terminado todo o trabalho. Eu esqueci do 1/10. Ele vai na hora 1/10, que é às 5 horas da tarde, ou seja, faltando 1 hora para terminar a jornada, e contrata mais um grupo de trabalhadores para trabalhar 1 hora. E aí, depois que termina o horário, ele determina para o seu administrador lá que pague os trabalhadores, começando pelos últimos que foram contratados, reforçando aquela ideia de que os últimos seriam os primeiros e os primeiros seriam os últimos. Você está entendendo aqui o reforço da ideia do argumento aqui usado por Jesus, de que os últimos seriam os primeiros e os primeiros os últimos? Ele dá essa ordem ao administrador. Porém, essa ordem depois causou um certo problema, porque ele, ao pagar primeiro os que tinham trabalhado só 1 hora, e ele, usando da bondade dele, pagou o dia todo para aqueles trabalhadores que foram de última hora. Pagou o mesmo valor que iria pagar para todos eles. Aí os primeiros se revoltaram e começaram a murmurar. Sabe por quê? Porque quando eles viram que os que trabalharam só 1 hora receberam um denário, na cabecinha deles, na cabecinha de princípios do mundo deles, falaram: opa, então se ele receber um denário, eu mereço receber mais. Tanto é que nós vimos aqui pela murmuração deles, né? Aqui está escrito aqui, ó. Olha o que a murmuração deles aqui. Cadê? Mas tendo recebido, versículo 11, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Na cabeça meritória dele, no princípio meritório dele, nós, quando olhamos e com a nossa cabeça meritória, nós até podemos cair nessa esparrela, né, de falar: realmente, né, parece um negócio bem injusto. Eles começaram a trabalhar 6 horas da manhã, aguentaram o calor da manhã toda, o calor do meio-dia, o calor da tarde, malhando lá no trabalho, colhendo. Os outros sim, trabalhou só 1 hora e vai receber o mesmo. Mas esse pensamento é um pensamento meritório. Então o comentário feito aqui é que os trabalhadores não tinham direito algum de se queixar do pagamento que receberam, haja vista que seu salário era a quantia normalmente aceita e desde o início eles haviam concordado em trabalhar por esse valor. Então, aquele dono da vinha não tinha sido injusto, porque injusto se ele não tivesse pago o que tinha acordado com eles, mas ele pagou o que tinha feito o acordo, conforme o acordo. Então, eles não tinham o direito de reclamarem, porque talvez na cabeça deles meritória também vem esse princípio de: peraí, eu comecei a trabalhar, então eu sou
mais digno de um melhor salário do que aqueles. Está errado. No reino dos céus não funciona desse jeito. Assim, o proprietário era livre para distribuir a sua riqueza como desejasse. Deus é livre para distribuir a sua graça como Ele próprio determina. Não cabe a nós querermos questionar a Deus com a nossa cabeça meritória. É isso que a parábola está nos ensinando. Os primeiros trabalhadores contratados representavam pessoas que se consideravam como sendo uma importância mais elevada para Deus, tal como o homem que se achava justo. Lá no capítulo 19, que nós vimos no contexto aí, o jovem que se achava justo para entrar no reino dos céus, porque ele dizia que ele observava as leis, que fazia tudo, então ele se achava digno de entrar no reino dos céus. É isso que... E aí Jesus ensina, é isso que está mostrando o contexto aqui do capítulo 19, versículos 16 a 26. Então, os últimos trabalhadores contratados representam as pessoas que, como os 12 discípulos, vivem de modo sacrificial, mas que serão recompensados muito mais generosamente dos que os que acham que merecem. No reino dos céus, irmãos, o reino dos céus não existe mérito. O reino dos céus é graça, é favor. Então, irmãos, não há na parábola a intenção de ensinar economia, negócios. Ela não deve ser usada como exemplo de relação trabalhista. A lição que a parábola transmite é a de que a graça vale mais que a justiça imparcial e as práticas lucrativas de negócio. Vale muito mais que isso. O empregador da parábola foi à praça várias vezes durante o dia e viu atrás de cada trabalhador uma família necessitando de sustento. Ele sabia que uma fração de denário não seria suficiente para as necessidades diárias de uma família. Se ele pagasse a fração para aqueles de última hora, aquilo para aqueles que tinham trabalhado não iria suprir em nada as necessidades deles. Então, no fim do dia, ele pagou aos trabalhadores que contrataram no recorrer do dia, não em relação às horas trabalhadas, mas de acordo com a necessidade de seus dependentes. Então, irmãos, ele não viu o mérito daqueles trabalhadores. Não. Ele viu a necessidade deles. A necessidade de que eles precisavam daquele pagamento do dia todo para suprir as suas necessidades. É isso que a parábola está nos ensinando, que o dono da vinha faz. E é isso que Deus faz conosco. Esse dono, ele era uma pessoa generosa. Quando Jesus ensinou a parábola, ele estava diante de pessoas treinadas na doutrina judaica do mérito. Sabe, a cabeça deles estava pensando só meritoriamente. E seus contemporâneos acreditavam que o homem deve acumular a seu crédito numerosas boas obras, que poderiam ser convertidas em recompensas, para assim poder reclamá-los diante de Deus. E hoje a gente vê ainda esse meritório. Muitas pessoas acham que é pelas obras que vão ser salvas, que é pelas obras que Deus olha. Não que isso nos desestimule a fazer a obra. Porque nós, como servos de Deus, a obra tem que fazer parte da nossa vida. Mas não que isso vai nos colocar numa situação de mérito. Não, não existe mérito no reino de Deus. É graça. O povo conhecia a graça de Deus exaltada em Salmos. Não obstante, dava ênfase ao meritório valor das obras. Ao ensinar a parábola, Jesus mostrou que Deus não trata os homens de acordo com o princípio do mérito, da justiça ou da economia.
Deus não está interessado em lucros. Deus não trata o homem na base do toma lá, dá cá. Muitas vezes o homem trata Deus assim. Trata Deus achando que Deus deve, a relação com Deus tem que ser essa relação do toma lá, dá cá. Que a gente vê muito na política por aí. Mas não é assim que Deus trata, ou que se trata com Deus. A graça de Deus não pode simplesmente ser dividida em quantidades proporcionais ao mérito acumulado pelo homem. Havia em circulação na época uma moeda chamada pondion, que valia a 12ª parte de um denário. Esse dono da vinha podia pagar com essa moeda, não podia? Mas não, ele pagou o denário. Na graça de Deus, no entanto, não circulam porcentagens, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. É isso que essa parábola, irmãos, nos ensina. Essa parábola nos ensina que a graça de Deus, ela não é meritória, ela não é por méritos, ela não é por obras, é pura graça. Conforme nós lemos na parábola, quando o dono da vinha diz: então eu não posso praticar aquilo que eu quero praticar de bem com o meu dinheiro, com as minhas posses. Ele quer aplicar a graça, mesmo aqueles que foram e trabalharam só por 1 hora. A graça de Deus não vê e não mede dessa forma o trabalho no reino. E graças a Deus por isso. Graças a Deus, irmãos, por isso. Nós aprendemos, irmãos, que com essa parábola, nós aprendemos que muitas vezes aqueles que trabalham para a obra do Senhor, e glória a Deus por isso, desde criança, o trabalho dos outros, comparativamente à medida do trabalho, é a mesma. Então, irmãos, servir no reino do Senhor é um privilégio, um ato de amor, e não algo que fazemos a fim de receber uma recompensa. Se a cabeça de alguém está dessa forma formatada, em fazer algo para o reino dos céus, esperando uma recompensa, precisa reformatar o seu conceito. Porque no reino de Deus não é assim. Quando começamos a pensar que o reino de Deus precisa ou depende de nós, acabamos invertendo as coisas. Somos nós quem precisamos e dependemos dele. Por meio do perdão e da obra renovadora do Espírito Santo, nós podemos ser realmente usados por Deus para tão importante serviço em seu reino. Então, irmãos, que essa parábola possa também nos ensinar a este maravilhoso princípio do reino de Deus, que é graça, não é por mérito. É totalmente diferente do princípio do mundo. O princípio do reino de Deus é graça e misericórdia. Nós, pela graça de Deus e pelo tempo dele, nós somos servos nesse reino maravilhoso. E como disse o comentarista ali, é um privilégio para nós. Então, irmãos, que nós possamos continuar firmes nesse trabalho. Continuamos, irmãos, firmes, não esperando recompensa. Porque a recompensa maior nós já temos, irmãos, que é a vida eterna, graciosamente dada pelo Filho Jesus, que morreu naquela cruz por mim e por você. Então, que assim o Senhor Deus possa aplicar essa palavra na minha vida e na sua vida nessa manhã. E eu quero encerrar com uma oração.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por mais essa manhã, por nós estarmos, Senhor, diante da Tua palavra. Oh Deus, muito obrigado, porque Tu nos ensina, Pai, através dessa Tua palavra, Pai, a sermos, ó Pai, verdadeiros servos Teus, que pela graça, Pai, Tu nos escolheste. Oh Deus, e Pai, por esta graça, Pai, não temos méritos nenhum. Por mais, Senhor, por mais que nós tentemos ser éticos, morais, mas isso, Senhor, para o trabalho do Teu reino, Senhor, não conta. Não é por mérito, mas é por graça. Muito obrigado, Senhor. Continua, Senhor, dando a Tua graça nas nossas vidas, na vida de cada um dos irmãos que está nos ouvindo e nos assistindo. Continua, Senhor, dando, Senhor, mais de Ti nessas vidas, abençoando, Senhor, a estas vidas, para que estas vidas, ó Pai, continuem sendo, ó Pai, luz deste mundo, continue sendo, ó Pai, o sal desta terra. Nos ajuda, Pai, porque nós dependemos de Ti, nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazermos a diferença neste mundo tão carente de Ti. Nos dá, Senhor, da Tua graça e nos abençoa. Nos dá da Tua estratégia e nos abençoa. Nos traz, ó Pai, e nos capacita cada dia mais, ó Pai, a fazer a Tua obra. Porque a nossa capacitação não vem do nosso intelecto, não vem do nosso conhecimento, mas a nossa capacitação, Pai, vem de Ti. Nos abençoa nesta manhã. Esta é a minha oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós queremos encerrar, então, falando para você aí que hoje à noite nós teremos de novo a nossa live e convidando você a estar firme conosco aí nas nossas lives, participando, pode participar, e o Conselho da Igreja, nós estamos à disposição de vocês. Não esmoreçam em fazer as devocionais de vocês, não esmoreçam em participar das atividades da igreja, mesmo pela internet, mesmo distante. E nós estamos à disposição, porque nós estamos aqui, irmãos, para servi-los. Nós somos corpo onde o cabeça é Jesus. E o corpo, eles têm que estar ligados. Porque o corpo desligado, ele apodrece, ele esfria. Então, irmãos, fique firme aí. Esteja junto conosco. Qualquer dúvida, qualquer situação, pode entrar lá no meu privado e chamar eu ou qualquer um dos presbíteros que fazem parte do conselho. Estamos à disposição. E continuem fazendo e participando dos nossos eventos, dos nossos cultos. Não são eventos, são cultos ao Senhor. Tá bom? Porque é isso que nos alimenta, é isso que nos fortalece espiritualmente. Deus abençoe você e a sua família.